Esta aproximação às minhas rugas e aos meus fogões brancos, na ligação mais do que óbvia ao tema do património, e pensei nisso, e é por isso que aqui estou, em nome das minhas rugas e das minhas varizes, e aqui estou eu hoje para vos falar do que é a minha experiência de 25 anos em torno deste património. Como dizia também o Frederico, eu tive ao longo destes 25 anos vários períodos de desenhar, arriscar, avaliar, estive sempre dos vários lados das decisões, e isso, para o melhor e para o pior, temos sempre uma visão muito, cada vez mais alargada do que é esta questão do património. Ao ponto até de ter dúvidas sobre o que é hoje o património e o que é esta espécie de termo alibi para muita coisa que acaba por desvirtuar a essência do que é o património. Nesta imagem, tirando aquilo que já expliquei das minhas rugas e varizes, eu fui também buscar as varizes de alguém que eu estimo muito, que é a Helena Almeida, e serve para abrir esta pequena apresentação minha aqui, desta série de quadros dela que se chama Seduzir, em que as varizes da Helena Almeida, com mais de 70 anos neste momento, para ela são ainda uma sedução. Portanto, as varizes transformadas nestas linhas que se prolongam no espaço são ainda sedução, e esta é a série de quadros dela, que o património também é sedutor, com rugas e varizes. Num primeiro ponto que eu gostava de abordar, e são quatro, de uma forma genérica, primeiro gostaria de falar das variáveis com que nós, e perdoem-me por ser arquiteto, independentemente desta polivalência que o Frederico referiu, vou começar por vos falar das variáveis do tempo e do espaço com que todos nós lidamos. Estas duas variáveis, eu junto sempre uma constante, e é algo que eu digo sempre aos alunos, porque nós lidamos com o tempo e o espaço e a arquitetura, e elas são as matérias-primas fundamentais da arquitetura. Existe arquitetura, mas existe uma constante chamada homem, que muitas vezes deixamos de lado e nos esquecemos. E o património também. Como sabemos, hoje o património é alvo de interesse público e, portanto, todos nós palpitamos, todos nós opinamos sobre o património. Tem interesse público, como eu disse, nas páginas dos jornais, nas ruas, todos comentam o que se faz e o que não se faz. É alvo de interesse político, económico, social e cultural também. Aliás, em Portugal, o património está sempre encaixado nesta componente da cultura. Talvez por isso funcione como um ramo de salsa a enfrentar os pratos quando serve e normalmente não se come. Fruto destes diferentes interesses, geram-se por isso muitos equívocos, porque conforme seja visto alguns do interesse político, cultural, social e económico ou outro, obviamente há confrontos e muitas vezes aquilo tem equívocos. Estas orientações e concepções que temos hoje do património são, e isso eu gostava que fizesse essa viagem no tempo para perceber, estas orientações e concepções do património que temos hoje em dia são claramente modernas, porque não foram sempre assim. Se hoje são disciplinares, se hoje são quase tema científico e técnico, não foi sempre assim. Além de ser moderno, é ocidental. Porque se viajarmos à cultura oriental, estas preocupações patrimoniais e esta alegria que me refiro não existe, porque o património evolui naturalmente pelos homens, e se visitarem o templo japonês, ele é atualizado todos os dias e não se põe em questão da sua reputação ou da sua validação nunca. E por isso, esta diferença entre entendimento patrimonial ocidental e oriental é importante e faz-nos também refletir. E como disse, eu estou aqui apenas a levantar páginas para refletirmos e não para nos dar certezas, porque até contra as cartas de convenções da sua.
Quando faço este exercício do tempo e do espaço, e digo que é uma questão moderna, resulta do facto de, por exemplo, na Idade Média, vivia-se um ciclo de tempo fechado. A Idade Média vive fechada sobre si mesma, por isso não se teme a mudança, por isso não se teme a noção de perda, não existe a noção de perda. Porque se vivemos num tempo ciclicamente fechado, obviamente não há esse receio de mudança, não há esse receio de perda, por isso eu digo que é uma questão claramente moderna. Hoje, bom bem e bom mal, nós vivemos num mundo veloz de informação, de comunicação, de um passado ao qual não se regressa, sabemos bem disso, e por isso apela só ao imaginário, à manipulação cada vez mais da imagem e da linguagem. Isto origina uma nostalgia do passado, e é aí que vivemos muitas vezes também. Há uma enorme necessidade do que é autêntico, de garantir a autenticidade e não dessa nostalgia. Vivemos também divididos, e sabemos cada vez mais disso, fruto deste mundo veloz de informação e comunicação. Andamos divididos entre uma cultura global, porque queremos ser algo que não somos, e somos iguais a qualquer coisa, que é universal, mas depois também somos regionais, quando criamos uma associação de proteção dos amigos a Associação Regional e, portanto, entre esta escala global, em que um edifício pode estar no Japão ou pode estar no Porto, como a Casa da Música, temos depois esta necessidade de preservar a igreja da freguesia ou o pelourinho da esquina da casa de cada um. Procuramos, por isso, hoje, cada vez mais as nossas raízes e as nossas origens. Uns e todos, e cada um individualmente, seja a árvore que está à porta da nossa casa. Nesta viagem do tempo há aqui um dado interessante que entra com a Revolução Francesa, que é esta ideia de bem comum coletivo, ou seja, a Revolução Francesa utiliza essa altura da história, esta ideia de bem comum, de bem coletivo, faz com que hoje o património seja de facto uma espécie de união em torno de objetivos comuns a certa altura, quando se pretende defender, quando se pretende promover algo. Depois, mais tarde, surge o comunismo. John Duffield eu sou um dos fãs de John Duffield. O comunismo agarra essa ideia já, esta ideia de nostalgia da cacofonia, onde a ruína surge como uma evocação e exaltação do passado que se perde. Hoje há uma noção clara de irreversibilidade da queda, ou seja, recuperar o irrecuperável, o passado. Os monumentos não são hoje continuidades, eles são transformados e algo que era passa a ser outra coisa, estamos a falar de mudanças de luzes muitas vezes. Já não são por isso continuidades, mas antes descontinuidades, quando são apenas e só matéria-prima para uma nova utilização. Outra ideia que eu queria partilhar, e resulta muito desta minha experiência de 25 anos lidar muito com estas temáticas, é o meu receio sempre do património como algo de resistência à mudança. Muitas vezes, porque temos medo do que fazemos hoje, porque temos medo das mudanças nas cidades atuais, o património surge como algo de reação à mudança. É um medo nosso, medo das cidades que fazemos e o desenvolvimento do património. Num segundo ponto, eu falo do direito ao mundo. É uma espécie de bem comum que pertence a todos, como disse há pouco, importa, por isso, preservar a sua verdade, a sua capacidade educativa de uma herança que recebemos do passado. Hoje pode ser material ou imaterial e tem claramente aqui esta componente técnica que está associada a esta ideia. A mim, importa combater a sua banalização, seja no fado de Lisboa, seja nas gravuras de Lisboa, quando de facto se desfoca e se banaliza o bem essencial. Com isto não quero dizer que a sua utilização não possa ser outra, vamos ver aqui um pouco que está o Rodrigo a defender uma utilização outra. Eu recupero
para nada, simplesmente para se visitar e passear, para se sentir no tempo e para se viajar no mesmo tempo. Hoje estamos subjugados a uma cultura de imagem, o património é generalizado, que é por isso objeto mediático e turístico também, que é outro dos meus receios. Generalizado e apoderado pela consciência popular, passa a ser de interesse político também, e por isso é uma boa área. Uma outra componente tem a ver com a sua animação e rentabilização, que tem a ver, obviamente, com a manutenção do património. E por isso passa a ser um atrativo económico também. Muitas vezes a sua animação e rentabilização acaba em parques temáticos, onde a aventura, a recriação e a experienciação de tempos são, obviamente, de interesse económico. O património é para consumir, agora, é para usar e abusar. Chega-se a destruir por esta utilização de massas. Traveste-se de kits, quando uma Torre Eiffel pode ser colocada sobre uma televisão, produzida na sua escala, obviamente, ou utilizada como porta-chaves ou porta-lápis. Entre preservar a integridade e a verdade do monumento e a sua integração no nosso dia-a-dia, andamos divididos entre a sua rentabilização, a sua manutenção e a sua valorização. Há dificuldades cada vez mais na verificação da sua autenticidade cultural que herdamos e que temos o dever de transmitir. Entre a recuperação, a reconstituição ou a recriação do património, assistimos hoje a novos violeuroduques, penso a maior parte conhecerá, que ressuscitam ao fazer as Disneylandias de Paris, que são reconstruções fiéis da história. Entre o monumento louco, que pode ser silencioso, despertador da história e da memória comum, e o parque temático exagerado que agora referiu, o leque de opções é infinito, como é a arquitetura. Num terceiro ponto, gostava de falar, e mais uma vez a Ivana Almeida serve-me aqui como moneta, nesta questão do leque das opções, das infinitas posições a adotar enquanto agentes, não só arquitetos, do património. Os critérios de intervenção do património entram apenas no debate cultural durante a segunda metade do século XVIII, quando simultaneamente se começa a discutir o conceito de património, que é o património. Questiona-se sobre o velho e o novo, a adição e a subtração ao património, construir e demolir. Há pouco o Frederico falava em várias opções, eu defendo uma opção que a demolição é valorizar o património muitas vezes. E por isso, como eu digo, questionamos sobre o velho e o novo, a adição e a subtração, construir ou demolir, adicionar, alterar, ampliar ou não, conservar ou alterar o uso. A história, a arqueologia, a engenharia, entre muitas outras, passam a entrar em cena. A certa altura do século XX, os movimentos de vanguarda, e falam nomeadamente do brutalismo, criam reações nos ambientes do património. Portanto, a ideia do brutalismo, que a certa altura surge, faz com que os amantes e os defensores do património entrem em cena, porque teme-se, a partir daí, a irreversibilidade da história. Começam-se a escrever as cartas e as convenções, úteis, são documentos de orientação, de reflexão, mas como todos os folhetos informativos de medicamentos, existem indicações e existem contraindicações. Importa agora distinguir a intervenção adicionada ao que existe, importa esclarecer o que existe, porque o monumento é também um documento para cada um de nós. No meu entender, todos os períodos são válidos. Eu não vou apresentar Santa Clara a Velha, que foi o primeiro arquiteto a viver em Santa Clara a Velha, antes do Alexandre Alves Costa e do Sérgio Fernandes, mas um dos pedidos era eliminar as intervenções da Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais do Tempo de Estado Novo, que eu recusei ao projeto. O que fez o arquiteto nos anos 40 é tão ou mais válido que eu fiz o que o Alexandre Alves Costa e o Sérgio Fernandes fizeram. E por isso, todos os períodos são válidos na lógica oriental que há pouco eu falar. Importa ler e reler o fluir da história, ou da memória comum,
explicitando e aceitando as aposições e sobreposições de todas as épocas. Esta é a nossa contemporaneidade. Esta variedade barroca de visões e concepções, aliada à literatura da imagem, acabam muitas vezes por meter o património para cenários, uma espécie de plano de fundo, onde a arquitetura contemporânea resulta protagonista e muitas vezes ostensiva. Muitas vezes acabam em atuações que nem preservam o antigo, nem afirmam o novo. Por isso eu defendo, por vezes é possível fazer demolição e construir o novo. Portanto, compensa o o tempo que acrescentamos é mais um na vida do monumento que herdamos e transmitimos. Mantendo a sua dignidade, utilizamos o existente como matéria-prima para uma intervenção a promover e defender. Deve ser culta, deve ser informada, rigorosa e, sobretudo, imaginativa. Deve ser única, original, excepcional e sem ditadores. Em jeito de conclusão, e antes de passar a alguns exemplos meus que vão ajudar a materializar algumas destas ideias, queria deixar estas ideias soltas também, que é também há velho e mau. E quando digo isto, digo porque quando estive durante 6 anos na Comissão de Património da Câmara Municipal do Porto, eu tinha uma missão conjuntamente com outras pessoas, obviamente não estava sozinho. Tínhamos a decisão de autorizar demolições e alterações, ampliações, transformações, etc. E quando apareciam projetos ou intenções de bons projetos, a minha resposta era sempre, perante um estudo prévio válido, a demolição seria não autorizada. Porque, de facto, nós também temos que produzir património com datas para o futuro, temos que deixar os nossos testemunhos também para as gerações vindouras. Não é tudo o que é velho é bom, muito do que é velho é mau e deve ser demolido e substituído por valores atuais bons para o durante. Como digo, demolir pode também ser preservado. Eu nunca mais me esqueço de uma intervenção que eu fiz no parque, que a Câmara pede para preservar o parque juntamente com os paisagistas e a minha proposta dos paisagistas foi eliminar metade das árvores, algumas delas com mais centímetros, como é que fomos fuzilados, mas quer dizer até que o parque ainda hoje não funciona porque a luz não entra, os jardins não, obviamente, os jardins não funcionam, nem sequer existem, porque não conseguem ver a luz e não conseguem ver se mexer. Por isso, demolir pode também ser preservado. O que temos também foi construir novo, fazer e deixar património para o futuro, como já disse, testemunhos deste tema. Quero ainda referir uma preocupação, como disse no princípio, que resulta destes anos de atuação nesta área. Mais do que as pedras importam as pessoas. E este é um exemplo que eu conheço com mais de 10 anos no Castelo do Rigo. O Castelo do Rigo está recuperadíssimo, é um investimento brutal, e portanto este é as pessoas e qualquer está certo. Acredito que a arquitetura, herdar e acrescentar património, quer fazer arquitetura, a atenção e dedicação especial que reclamamos para o património é, no fundo, a que devemos reclamar para toda e qualquer arquitetura. Por isso sou contra as classificações, porque acho sempre que o que dedicamos àquilo que chamamos património é o que devemos dedicar a toda a arquitetura, a todo o espaço da política. Essencialmente fazer com qualidade. Neste sentido, escolhi alguns exemplos, passo a explicar, que mostram um pouco a abrangência, não há dois casos iguais, por isso as minhas cartas, li no meu último ano da faculdade, não tenho não regime dos documentos, o bom senso é um documento universal e é sempre que por mais incrível que pareça, não me lembro do regeu e poucas vezes vi alguma coisa recusada, porque se as coisas estiverem proporcionadas, se as coisas estiverem desenhadas, não caem no lado do mercado dos argumentos. E portanto, esta é uma espécie de. Ontem, quando eu procurava imagens para sintetizar este meu percurso, lembrei-me destas três imagens, por causa do risco, do Filipe ali na
existem, nesta espécie de caminho dos tijolos amarelos que agora tem que fazer para encontrar as respostas, e com um leão de barco, com um homem de lado, com um espantalho, e obviamente com estes desenhos que no nosso caso são tridimensionais, porque são de arquitetura, e portanto mais uma vez a Ana Almeida desenha uma colina de cavalo, que as linhas são laterais. Este é o primeiro exemplo em que é um museu para o Mosteiro da Batalha, um projeto não construído, atualmente foi construído um outro projeto. Este foi o primeiro que foi feito, por falta de verbas e na altura do primeiro fundo comunitário ter cessado, mas chegou a passar. Mas o princípio é de não tocar, ou seja, de repente algo que é classificado como património mundial, nada é dos fratos, que está aqui assinalado a tradição dos povos, e que é onde hoje existe o centro que está instalado. Há que montar uma estrutura que seja o Museu do Litoral. De facto, o Mosteiro da Batalha tem esta qualidade de ser torre de pedra, de ser quente e ser habitado pelas pessoas dos seus habitantes. Portanto, é isso que desenha o espaço do Mosteiro da Batalha. Esta imagem está má, nós estamos muito, mas é um pouco com base nas três cores e nesta ideia de cor que se avançou para uma estrutura que seria para recolher todo o material que não está identificado, e portanto é uma espécie de dois edifícios que habitavam na nave que antes foi a área dos fratos, e portanto entre a grande escala que não toca o existente por medo, que não tinha 29 anos, e o detalhe, procura nestas nervuras luz e sombra, e procura enriquecer as paredes lisas que tínhamos com estis, procurando no detalhe destes grandes objetos a riqueza da luz, da sombra e do identitário. Portanto, temos ali ensaios destas caixilharias. Eram estantes com quase 9 metros de altura. A maquinaria de conservação era tão pesada que ocupava 2/3 superiores destas estantes. Portanto, o visitante visualizava a estante a 1/3, os outros 2/3 eram forrados com aquelas cores variadas para aquecer este ambiente frio da adega dos fratos. Um outro exercício, que alguns se calhar conhecerão, tem a ver com esta ideia também de acrescentar dentro ao espaço, neste caso urbano, se antes eu alojei dentro da adega dos fratos, eu tive que gerir um quarteirão num sítio muito marcado pelo Halloween, e por isso mesmo eu tinha, isto foi em 1990, portanto, eu tinha acabado de passar uns anos e de repente há um concurso nacional de ideias e eu ganho, porque sou o único que destrói 3 edifícios e mantém pelas árvores. Ao contrário de todos os outros arquitetos que demoliram as árvores e mantiveram os edifícios. Esta era a Casa da Cultura existente, que era a antiga Câmara. Este era e é critério, portanto havia de manter esta memória deste lugar, nas perspectivas abertas a estes edifícios de escala de Estado Novo, atarrecadas e, portanto, difíceis de gerir, porque procuram ser monumentais como são anãs, e esta dificuldade toda não foi fácil, porque este edifício está nas costas deste, portanto deve ser unidos com um auditório e, portanto, manter as árvores que aparecem aqui, manter estas perspectivas de orientação de referenciação, e a proposta passou de iluminar 2 edifícios que existiam, manter as 2 árvores que não estão aqui no maquete, para podermos visualizar, e construir uma espécie de anexo neutro, porque tinha que, obviamente, continuar a manter a memória da biblioteca existente, onde, desde criança, as pessoas usavam. E toda a biblioteca era ampliada de volta para dentro, para pátios, muito, obviamente, no caso do Alvarado, que tem seu fã, e aqui gerou-se sempre este discurso do antigo, e de novo cá para falar da transição, muito pequeno pátio, uma escada, ajudou a serrar esses 2 tempos e criar a passagem do edifício antigo para o edifício novo, do ato de entrada por onde se entra e sempre se entrou para o novo programa do Instituto do Livro da Leitura e do Jornal do Ministério da Cultura.
resultou desta forma. Hoje em dia, eu não entro neste edifício porque está todo alterado e, de facto, foi um processo muito duro para todos os níveis, mas a ampliação está cá, as perspectivas mantiveram-se, os volumes torceram-se para manter as perspectivas e as referenciações que sempre existiram no local para manter esta escala intacta e, como reparam, as árvores não estão cá, como dia o Presidente, porque sujava a rua e sujava os carros, não ainda está as árvores abaixo. Portanto, o suposto concurso que me levou, um dos fatores que me levou à vitória, hoje não está lá, e portanto, se lá foi no meio das árvores, não é decisão nenhuma. Esta é as costas da biblioteca existente, que faz estas expressões para manter a perspectiva da rua do peão, que desce em direção à Praça de Rombino, mas mantém a leitura de todos os correios, falta a arte, como disse, os pátios, 3 pátios que vão dilatando para as várias secções dos miúdos, dos adultos e dos vídeos, Castelo Rodrigo, que é um outro exemplo de tal intervenção louca, e este é um processo que tem mais de 10 anos, desde a encomenda até ao fecho, e começa por ser aberto um concurso, sem projeto, sem programa definido, e a primeira reunião que eu faço depois de vencer com uma pequena ideia, um pequeno plano de intenções, porque os decisores demoram um ano a decidir e nós temos que um mês fazer projetos, e portanto na altura apresento um plano de intenções, ganho este concurso e sou chamado para fazer a Câmara, e a encomenda é refazer o Palácio do Marquês de Cristóvão de Moura, ser montado neste estado, na ruína e epífita. Portanto, de repente, eu tenho que recriar a história, como o verdadeiro do que faria, encontrando o original que nunca se sabe como terá sido, que a arqueologia não tinha dados, o único elemento é o do arco de árvores que aqui podemos ver, com um palácio marcado por 2 pátios, com uma série de dependências, uma primeira linha de cerca, uma segunda linha de cerca, um caminho quebrado de aproximação à porta principal, que dá acesso ao primeiro pátio, ao segundo, à cisterna, à capela, etc. E esta é a única verdade que se conhecia e que se conhece até à data. E por isso não me atrevi, obviamente, a repor pavimentos, paredes, coberturas, cortinas, tapetes, camas e chinelos, e de repente explicar ao Presidente que podia ficar como estava, foi realmente. Se não, entretanto, não veio, ficou mais fácil de convencer. Faz este arranjo exterior, em que de forma contemporânea se recria a promenade que antes era de defesa e passa a ser agora de visita ao Monumento Oco. E deixa-se um monumento aberto à imaginação, e acreditem ou não, isto podem achar que é delírio, que é fantasia minha. Eu vou muitas vezes a Castelo Rodrigo, agora menos, mas obviamente eu entro, não sabem quem eu sou, e dá-me um imenso gozo estar sentado e ouvir as pessoas inventar o espaço. Porque acertam muitas vezes, porque ficaram pistas no pavimento, os acessos à capela foram dignificados com pavimentos macios, os pátios ficaram com pavimentos agrestes, marquei a cisterna com este pequeno óculo, e estes pequenos indícios de interpretação são o suficiente para se recriar na imaginação da história, sem infinitar. Umas vezes deixei os documentos incompletos, porque nem eu na arqueologia sabia que não terão sido, o documento do Duarte de Armas também não era suficiente. A rampa, como eu disse, recria o percurso que era de defesa, mas que eu considerei rico, uma aproximação, porque vai em várias direções de luz e vai com diferentes pontos de vista do observador, que descobre o documento de costas, descobre depois pela frente e finalmente entra na porta do tribunal. Esta rampa estava apontada a uma árvore, também um dia foi abatida, porque entre guerras de vizinhos decidiu vingar-se na árvore do o antes, o depois, nós gostamos sempre destas comparações, é como as dietas, e as intervenções pontuais que apenas serviram para aclarar o documento e o tornar interpretável. Mais nada, não me atrevia rigorosamente mais nada. É evidente que aqui
Todos nós temos um antecedente, temos os pais, temos os avós, nenhum de nós vive sem antecedentes, sejam eles quais forem. E eu fui educado secado, não é meu pai, mas é um grande inspirador destas coisas sempre, e a integração que esta vida está muito marcada no secado, a se visitarem estas portas, as guardas que a certa altura me obrigaram a pôr para as peças não caírem, etc. Está tudo muito marcado por carne secada. Aquela última imagem serve um pouco, porque a certa altura o Gil disse-me: se puderes montar um episódio ou outro que tenha relação com o tema, junto, e trago esta imagem porque é uma história que me diverte sempre imenso contar. Foi, a certa altura, passa-se do castelo ou do palácio para a totalidade da aldeia. Portanto, há que gastar fundos comunitários, nem que sejam carrinhas e carros, e sobra dinheiro, vamos eletrificar a aldeia. O Sr. Presidente da Câmara, que tinha 180 anos na altura já, tinha comprado estas lanternas há cerca de 10 anos aqui na Ribeira, porque eram antigas, ainda que tivessem sido feitas na altura privadas, eram antigas, tinham a ver com o ambiente da aldeia, etc, etc. Essa altura chego eu, com 30 anos também, e ponho estes candeeiros. Que na altura, no projeto, nós fazemos isso em papel, a certa altura da empreitados começam a aplicar os candeeiros, e o engenheiro da Câmara, num dia em que eu ia a caminho de Castelo Rodrigo, numa altura em que surgiram as televisões privadas e eram ansiosas por escândalo, notícia e qualquer coisa sobre esse assunto, o engenheiro disse: não venha, a população está revoltada, foi posto o primeiro candeeiro e estão todos à espera de si, armados de paz, enxadas, e vai ser o fim do mundo, já chamaram as televisões e vai ser o fim do mundo. E, portanto, eu pedi ao engenheiro para me pôr as pessoas e o padre e a professora, que são pessoas diferentes, da aldeia dentro da casa do povo, para eu chegar e reunir com eles. Foi uma conversa dura, eles lá acalmaram primeiro, ouviram, o padre conseguiu e a professora conseguiu, é sempre a minha maior habilidade, a fé da professora primária da população da aldeia, e subi comigo ao tamanho, cheguei era o meu braço direito na obra, ao ligar-me a dizer: estão a destruir a pedra da esquerda que fica por cima da pedra da direita. Ela subia com os seus 80 e tal anos aos andaimes, bebia cerveja com os operários, comigo não, porque eu não gosto de cerveja, mas era um processo divertido. E negociei com os habitantes 3 meses de experiência em alguns candeeiros, e assim foi. Pusemos lado a lado os candeeiros, e 3 meses eles ficaram à experiência. Um dia eu ligo ao engenheiro da Câmara e digo: engenheiro Ruas, faça-me um favor, de madrugada vemos os candeeiros todos antigos. Garanto-vos e juro-vos, até hoje ninguém disse nada no meu comando. E esta é a questão da memória e da história e daquilo que nós transportamos. Este é um processo também muito ímpar no meu percurso, que me doeu muito porque, no fundo, foi uma luta contra o meu professor do primeiro ano de Fernando Távora, e que tem a ver com, alguns de vocês se recordam, com a manutenção ou não das muralhas da harmonia ao lado do Palácio do Freixo. A certa altura, faz-se um projeto para o Museu da Indústria do Porto das Lojas da Harmonia, prepara-se o Palácio do Freixo para sede da área metropolitana do Porto. Existe atualmente uma fábrica em elaboração que é a evolução técnica desta que deixou de ser capaz, e, portanto, dentro deste contexto claramente industrial, que relata 200 anos de história da indústria no Porto, e que tudo reunia condições para ser o Museu da Indústria do Porto, porque mostra o Palácio Barroco, que é adquirido pelo industrial, que faz a fábrica orgulhosamente no seu quintal com a sua chaminé, com quem constrói uma catedral, que depois, incapaz, é atualizada e acrescentada. Isto são aqui 200 anos de história da cidade do Porto. Eu e o Távora entramos em conflito, numa coisa brutal, de diretos na SIC, etc, etc, porque o Távora, a certa altura, põe 4 cenários, desde
tirar pisos, a transladar as memórias da harmonia, etc. E eu sempre a defender a minha idade. Não por uma questão de querer fazer o projeto, que eu já o tinha feito, já o tinha recebido e por isso era diferente, mas por acreditar neste respeito. A certa altura as moagens vencem o palácio, não porque os argumentos fossem mais fortes, mas porque não havia dinheiro suficiente para fazer qualquer das 4 opções do TAP. Este é o cenário que negociámos eu e o TAP a certa altura. O palácio e a fábrica, a certa altura, o Rio da Casa Missões, e como sabem, hoje é uma pousada e bem Portugal, portanto, um equipamento igualmente importante para a cidade. Este é um caso, e reparem, dentro destas várias interpretações ou orientações que tenho referido, este é um caso muito particular também. É uma quinta, eu conheci os filhos dos donos pequeníssimos, hoje já são adultos e quem um vai casar, portanto eu sou já a parte integrante da família. E, portanto eu entro neste processo de recuperar a casa da família como mais um membro da família. E de repente eu sou habitante daquela casa, passo a sentir a história daquela casa e de facto eu não me atrevo a mexer muito naquela casa. Aquilo é algo que é a continuação da pele quase dos seus habitantes, portanto é quase um ato de restauro, ao contrário de muitas atitudes que eu tenho vindo a tomar nos lados. Estamos em Castelo Meiro, a casa, e a minha intervenção passa muito por, de forma quase de livres, intervir no sentido sempre de acrescentar, porque todos aqueles objetos que voam a casa, todos eles têm significado para a família, para mim passaram a ser intocáveis. E, portanto, mexer naquela casa era para mim difícil, como quase difícil era mexer numa jaca do lugar ou tirar um móvel do sítio. A casa, hoje, encontra-se recuperada, tem um programa de turismo de habitação social e, como veem, os ambientes estão mantidos, como eu digo, em muitos dos lugares da casa, eu, exagerando, não atrevia a mudar uma jaca do lugar. Porque até o sítio onde está um santo, onde está uma salva de prato para a família tem importância e, portanto, a adequação ficava novamente ainda mais condicionada dos doentes. Noutros lugares, como outros programas, obviamente, houve espaço para, porque houve que ampliar e, obviamente, marca-se aí a diferença das intervenções. Este é outro caso interessante, que é uma torre romana, em termos de escala muito parecida ao templo de Diana em Éfeso, mas que ninguém conhece. E como diz uma amiga minha, fica no Pulo dos Judas, que é ao fundo das costas, é muito longe e são 3 dias a escorregar no horas e nunca mais se lá chega. Este projeto foi-me encomendado no início dos anos 90 e até hoje não foi feito por falta de verbas. No entanto, desde o início dos anos 90, o Estado português paga a uma empresa 1.800 contos em moeda antiga por esta estrutura que aqui está. Passamos as contas e daria para ter recuperado 3 vezes esta torre. Este é um projeto interessante, mais uma vez, pouco, apenas por visita, para interpretação, e à semelhança de Castelo Perigo, eu faria uma intervenção de leitura e de legibilidade do documento. Para mim, o monumento é igual ao documento. Neste sentido, seria, mais uma vez, um documento legível. Está proposto um centro de interpretação, está proposta a redescoberta arqueológica de algumas construções que rodeiam a torre e apenas representa isto. Existe uma aldeia enterrada à volta desta torre que terá sido encerrada por um tempo, porque apareceram estátuas de origem romana de uma deusa, que eu não sei o nome, não interessa. E por isso há um caminho de Santiago também que atravessa este local, e portanto é um sítio que já tem alguma carga, alguma fala, perto de Castelo. Dentro deste leque infinito de opções, este é dos que mais me diverte. É um museu virtual do Palácio de Cristal. E é um museu, nessa altura, me é encomendado pela Porto 2001 para ser feito nos jardins do Palácio. Há que escolher um local. Nessa altura proponho à Porto 2001
Ou se tratar de um museu virtual e por viajar no tempo e evocar algo que perdemos, mas que eu tenho a sensação que se ainda estivesse de pé, nós não ligávamos nenhuma, não ligamos a tanta coisa que temos na cidade. Isto é outra reflexão que temos que fazer, que é o sentimento de perda. O sentimento de perda cria muitas vezes esta obsessão, porque eu dizia muitas vezes à Manuel Galo, se o Palácio de Cristal existisse, se calhar estava atirado como foi o Palácio do Carlos Freire Borges e tantas construções da cidade atirada ao abandono. Mas como desapareceu, vivemos todos com o mito do Palácio de Cristal. E, portanto, a Porta das Meninas, a altura em deste museu, escolhe-se um local, por sugestão minha, enterrado, porque seria uma viagem ao tempo e, nesse sentido, ao ainda não conhecer os jardins do Palácio, pensei sempre que era interessante, a partir da visita ao jardim, descermos à terra e passarmos a fazer uma visita virtual ao museu, ao Palácio de Cristal. Não peçam para dar detalhes de informáticas e tecnologias sobre antigo, mas sei que havia uns óculos que se punha e a partir de umas galerias às escuras, as pessoas iam percorrendo essas galerias, vivendo essa realidade virtual, guiados por uma mascote que foi criada e que existe. Aliás, havia duas mascotes, a do passado e a do futuro. A do passado era o autor dos jardins, a do futuro era uma rapariga científica e tecnologicamente avançadíssima que nos fazia a viagem por estes espaços. Apenas por curiosidade, estes eram muitos os ambientes que iam estar materializados virtualmente nesses óculos com som também e que, com ruídos, com cheiros, a visita era virtual. A ideia, e existe um vídeo sobre isso, a ideia era que de facto a pessoa sentisse estar a percorrer o Palácio de Cristal. A localização, o acesso era feito pelo Jorge Pedro, que liga Dom Manuel à restauração. E a certa altura do muro, conhecem com certeza este entrada para a casa do Coceiral, a certa altura eu introduzo em duas fiadas de pedra os fotogramas do primeiro filme que existe sobre o Palácio de Cristal, que é chamado de um automóvel à porta do Palácio, e o acesso, e aqui é a caixa de vidro onde a rampa iniciava a sua descida nesta viagem ao tempo. Este eu penso que é o último e é também mais uma elasticidade metodológica que eu acho interessante. A certa altura sou visitado através de uma amiga minha, que é a Emília, que é uma espécie de estrelinha que eu tenho várias estrelinhas na minha vida e essa é uma delas. A certa altura aparecem com o bispo do Bié para fazer uma catedral para o Bié. E trazem estas imagens, estas são do público, estas são do local, para fazer a recuperação e a ampliação da igreja existente para 600 pessoas, para o bispo poder celebrar isso. Portanto, este é um monumento, é uma igreja do tempo da ocupação portuguesa, relativamente recente, um valor relativo, e com estas marcas, não sei aqui nem chegar a direção de guerra. E, portanto, o bispo quer que questões económicas que se mantenham, eu nem pensar, portanto, avança um projeto que aqui está, que tem a ver com a forma de Jane, que é uma construção original ancestral angolana, e porque também o bispo, que é uma pessoa especial, dizia que, a certa altura do projeto, reparo, não pus uma cruz na igreja. É como a primeira casa que eu fiz, não fiz uma casa na praia, não fiz casas de banho. E, portanto, a certa altura, lembro que não tenho a cruz na igreja e peço desculpa ao bispo, quando estava a apresentar o projeto, e ele disse-me que não era preciso. Mas depois, no fim, para ver se conseguia sacar o dinheiro ao dinheiro. Mas ele diz-me que só precisa da igreja para distribuir cobertores, seringas, medicamentos e tentar salvar as pessoas que chegavam diariamente a este local, porque, ao contrário do que pensamos, continuam a chegar refugiados e retornados de
dos países vizinhos ao centro da Angola. Depois este lugar também tem uma carga mítica, foi a princesa Diana, a desminagem e aquela operação toda mediática que aconteceu. E a certa altura o bispo pega no projeto, vai ao Vaticano já por 2 vezes, não consegue obter dinheiro, provavelmente não deve ser uma frente de interesse para o Vaticano construir uma catedral para 600 do centro de Angola. E o bispo vive nesta angústia, mas quer fazer qualquer coisa. Portanto, a minha proposta neste momento, que espero que venha a ser feita, é desmontar este objeto que é mais um monumento à guerra que uma igreja de futuro. A minha ideia, a construção é feita por tijolos maciços e a minha proposta foi que a população desmontasse e fizesse a fundação da futura igreja sobre os tijolos maciços da desconstrução desta igreja. Porque desconstruir é construir. E penso que é tudo. Tenho mais uma imagem do Django gigante e do centro paroquial, as catequeses, as vacinações e a residência também do lixo aos outros. E é tudo. Não sei se deve ter passado o tempo, como é evidente, e fica à vossa disposição. Não para